Chama. Iniciando a gravação, agora sim. E aí, tudo bem? Beleza, e você? Tá gravando a chamada, agora sim. Tudo em paz, e aí? Beleza. Bora! Hoje é dia de jogo, né, cara? Hoje é. Jogo do Brasil às 4 da tarde. Mas vamos embora, a gente não deixa de fazer o nosso, né, cara? Demos uma adiantada no episódio, mas não deixamos de fazer. Bom, vamos lá então. Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 106. Uau. Bom, e o tema de hoje, né, é Esperamos pelo Pior. Então, eu vou tentar explicar mais ou menos onde vem essa ideia. Para variar, eu estava ouvindo um podcast do Bernardo Kastrup e ele falou uma coisa interessante lá que me inspirou a escrever esse episódio, né? Que é o seguinte, eu te mandei o descritivo, né, com antecedência, você sabe mais ou menos, mas acho que é legal, né, sempre começar dando esse preâmbulo, que é essa ideia de que, por mais que pessoas religiosas na sociedade, a nossa civilização é permeada por uma cultura religiosa que é muito forte, várias religiões, e a maioria das religiões, acredito que talvez todas, né? Até onde eu consiga imaginar, eu não conheço todas as religiões que existem, né? Deve ter muitas por aí, mas eu imagino que, né, com certeza, aí, a esmagadora maioria delas preguem essa ideia, essa concepção de que a vida continua após a morte do corpo físico, né? E pensando justamente nisso e a força que o paradigma materialista possui, né, na nossa civilização, na nossa sociedade, o quanto que mesmo essas pessoas, né, apesar de serem seguidores dessas religiões, dessas crenças em geral, no final das contas, acabam sendo impactadas, né, por essa força da gravidade da ideia de que, no final das contas, seremos aniquilados, né, por mais que a religião passe, às vezes, uma ideia até romântica, né, de como seria isso, né, outras muito pelo contrário, né, que tem aquela ideia de céu e inferno, e se você não teve uma vida muito boa aqui, você, né, automaticamente iria para um lugar não muito bom, né, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, o inferno mesmo, né, na presença de Satanás, e uma série de outras ideias sombrias a respeito do nosso futuro, né? E então ele mencionou justamente isso, né, de que muitas vezes até mesmo as pessoas que se dizem religiosas, né, acabam se deparando com esse muro, né, com esse medo de aniquilação total da continuidade da existência, né? O apagamento da memória por completo, né, e de tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós gostamos e até que odiamos, seria realmente exterminado. E aí, ele menciona uma coisa que eu achei muito interessante, que é a questão do aspecto psicológico desse tipo de postura, que é aquele lance de não lidar bem com as frustrações, né? Então, ao longo da vida, a gente vai acumulando, né, frustrações. Hoje é um problema, né? Se a gente for analisar do jeito que muitas crianças estão sendo ensinadas hoje em dia, né? De tentar evitar que elas sofram, que elas, né, passem por dores e muitas vezes por frustrações acabam criando, né, monstros aí, né, monstrinhos, porque são pessoas despreparadas para a vida, porque inevitavelmente uma hora, seja mais cedo ou mais tarde, você vai passar por algum processo que vai envolver frustração, não tem jeito, né? E então ele avalia que ao longo do tempo a gente tende a acumular uma percepção cínica da vida, da realidade da vida, do ponto de vista de que, no final das contas, a gente vai acabar, o pior virá, porque, né, nós temos essa impressão, né, os traumas pregressos se repetirão no futuro, né? Então, tudo aquilo que de pior me ocorreu, obviamente que, no final das contas, nada daquilo que as religiões estão pregando vai acontecer, a gente vai acabar realmente aniquilando, o pior acontecerá. Então, eu achei interessante esse aspecto do ponto de vista psicológico, de como que esse ponto de vista de sempre esperar pelo pior pode nos levar a esse como eu posso dizer, um péssimo relacionamento com o advento da morte, né? De que não necessariamente, né, nós teremos uma condição assim, né? E aí a gente recai naquelas velhas desculpas que as pessoas falam, mas ninguém voltou de lá para nos dizer como é que foi, né? Enfim, aquele tipo de argumentos bem superficiais, mas que eu acho que acabam adentrando nessa conversa, nesse tipo de mecanismo psicológico de defesa que a gente cria, de que não, eu vou esperar pelo pior, porque se aparecer algo melhor no final das contas, vai ser lucro para mim, né? Eu estava imaginando que o pior fosse acontecer, mas isso acaba tendo um custo muito grande. Então, do ponto de vista psicológico, faz sentido, né? No mecanismo de defesa que você cria para, né, sofrer menos, ok,
mas eu acho que ao longo do prazo ele gera um custo muito alto, né, de que você passa a viver uma vida de negação do advento da morte, de não falar a respeito. Muitas vezes a morte, em muitos contextos, acaba sendo um assunto proibido, um tabu, não se fala sobre isso, e aí vai se criando essa dicotomia absurda ao ponto de que no fatídico momento da morte, o nível de sofrimento, quando a pessoa tem consciência de que isso vai acontecer, por exemplo, absurdo. A gente tem pesquisas recentes, né, com pacientes em estados terminais, de doenças em estados terminais, com a utilização de substâncias psicodélicas, acabam tendo uma visão muito mais otimista em relação à morte, né, com muito menos pressão, muito menos, não que isso elimine completamente o medo, obviamente deve restar algum tipo de medo, mesmo porque há um aspecto instintivo do medo em relação à morte, que eu acho que ele é bem-vindo, porque gera justamente o instinto da preservação, e eu acho que ele é super bem-vindo, mas eu acho que do jeito que nós vivemos em sociedade atualmente, é muito disfuncional. Está muito aquém daquilo que deveria ser um nível razoável de medo, acho que extrapola muito e gera altos problemas, né? Então, eu queria fazer com que o assunto gerasse mais ou menos em torno desse tema, e aí a gente vai discorrendo ao longo do caminho e, de repente, a gente acaba aí criando ou enxergando outros rumos, né? Vamos embora. Bom, para começar, não esperamos pelo pior, esperamos pelo melhor, certo? Então, vamos lá. Eu estava te ouvindo, cara, tem tantas coisas legais aí. Primeiro, vamos dividir, vou tentar fazer uma divisão das pessoas, e é sempre perigoso qualquer tipo de classificação e divisão. Mas vamos pegar as pessoas que são absolutamente materialistas, não creem em Deus, não têm religião, não creem em nada do além. Para essas pessoas, a vida vai acabar um dia e cada uma vai se posicionar a respeito disso. Umas vão falar, sei lá, tem um espectro enorme, eu não vou conseguir cobrir todo, mas vou aproveitar o máximo e dane-se amanhã, porque amanhã não sei, ou viver frustrado, como você falou, já morto como vivo, quer dizer, vivendo de uma maneira morta e não desfrutando a vida, que eu acho que é um dos pontos que você queria colocar, que é não viver a vida como ela poderia viver. Os materialistas, eles devem flutuar nesse espectro. Me divertir ao máximo, porque não existe amanhã, e o amanhã é tenebroso, ou, cara, não importa o que eu faça, o final vai ser horrível e trágico. Esse é o ponto. Vamos pegar as pessoas que têm alguma crença, que creem em Deus, que têm acreditam na transcendência. Essas também devem ter um espectro enorme. Aquelas que têm uma fé férrea, que acreditam que é assim mesmo, isso as traz, talvez as dê um conforto. Outras que, apesar de que o que você falou é verdade, ninguém com o seu nome, com o seu corpo voltou de lá para contar, mas não faltam histórias de gente que supostamente mandou mensagem dizendo como seria lá. Não faltam. Há séculos e talvez milhares de anos. Então, dá para se preparar aí. Essas também, acho que elas variam muito. Mas o que me veio à mente é o seguinte, sabe o que talvez faça uma diferença aí? É o grau de crença que a pessoa tenha. Se ela crer muito, se ela verdadeiramente acreditar, ou se ela tiver tido algum tipo de experiência, ela pode se comportar de maneira diferente. Né? Esse é um ponto. Com relação às frustrações, puxa, acho que você colocou num ponto nevrálgico aí. Acho que desde as cavernas a gente não tem sabido como lidar com frustrações. Mas, de tanto se conversar, de tanto se apontar o problema, de 120 anos de psicologia e tal, eu quero crer que muita gente, pelo menos, esteja alerta para isso e saiba. A gente está conversando sobre isso, poxa, então, pelo menos tem um foco. Olha, essa questão existe. Muitos não dão bola, ou muitos são atropeladas pelo processo, mas outros talvez reajam. Peraí, não precisa ser necessariamente assim. E parece, quero crer, segundo o pessoal da teoria integral, aquelas pessoas que caminham no processo evolutivo de estágios de consciência, conseguem entender que as frustrações, os nãos da vida, fazem parte do jogo cósmico. E tudo bem, e algumas conseguem lidar bem. O que eu acho é que, como a grande maioria continua lá embaixo, a gente está cercado por muita gente, a maioria das pessoas pelas quais a gente está cercado não vai conseguir encarar isso muito bem e vai ter essa é o que eu chamo de filosofia Lip Hard. Lembra do desenho? Ode, que eu acho que essa é a ideia do não vai dar certo, né? Não vai rolar. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, a ideia dos pacientes terminais que conseguem ter, se não uma sobrevida, mas pelo menos uma visão diferente do que seria esse final, graças à possibilidade de ter uma experiência proporcionada pelas substâncias enteógenas. Joia, isso está acontecendo.
Hoje eu acho que eu passei um texto para o nosso grupo também lá com a Rita, com a Raquel e com o Romero, sobre o que é uma morte natural, né? Na verdade, isso não existe. Eu não li, desculpa, não Tá, consegui você ler. vai ver depois, é muito interessante. A Rainha Elizabeth morreu do quê? Lá no boletim de morte, de óbito dela está lá, morte, causas naturais. Mas isso não existe, segundo os médicos não existe. Alguma coisa falha, algum órgão falha, geralmente a parte respiratória cardíaca, e isso acontece. Mas, concorda que é o sonho das maioria das pessoas? Vamos sair para a rua lá no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, como você gostaria de morrer? Eu acho que a maioria diria, eu gostaria de morrer dormindo, sem sentir dor, sem sentir doença nenhuma, a gente tem uma muita versão além do final da dor. A dor nos incomoda muito, sabendo que a dor é um mecanismo biológico que nos mostra que alguma coisa está errada e graças a ela a gente consegue ir para frente. Mas é bem interessante isso. Mas outra coisa que me veio também, até a propósito do que está acontecendo com o Pelé. Surgiu uma notícia, depois tiraram, ninguém mais falou, que o Pelé já estaria em trabalhos paliativos, que é uma coisa que não se falava antes. Isto é, olha, porque antes a medicina, eu vou lutar pela vida até o final, nem que a pessoa tenha que ficar entubada lá 30 anos vegetando, eu vou mantê-la assim. E nos últimos tempos, eu achava que eram anos, mas parece que são décadas fora daqui e está chegando aqui. Não, existe o que se chama agora de morte digna. Olha, não vai dar certo, vamos preparar a família, vamos preparar a pessoa para que os últimos dias sejam melhores. É um começo de poder lidar com essa finitude que antes era impensável. O que tem sido traumático nos últimos séculos? Morrer em hospital, sozinho, com dor, entubado, numa situação horrível e tal. E nos últimos tempos as pessoas têm tido a opção de ficar em casa, de ter um outro tipo de conforto. Enfim, se conversa sobre isso. Eu acho que está vindo uma nova geração aí. Mas, concordo com você, no âmbito social geral, não sabemos ainda lidar com a finitude, não sabemos lidar com a consciência de que isso vai acontecer, empurramos para debaixo do tapete, é a grande sombra que a gente carrega, que se desmembra e várias outras coisas a gente não quer conversar, mas que indiretamente acho que a sociedade está criando mecanismos para a gente poder lidar com ela de uma maneira ou outra. Agora, eu vou tentar aqui, porque eu pensei em duas coisas, e ambas são complexas, amplas. Anota aí e depois solta o barco. Um aspecto seria um aspecto pessoal, da minha experiência pessoal, em relação à forma como eu temporariamente estava lidando com a morte, e isso ter relação com a minha síndrome do pânico. Esse é um aspecto. E o outro aspecto, o aspecto histórico, que eu acho que vale a pena a gente se apegar a ele, que é o seguinte, vou falar do aspecto histórico, que é mais amplo, depois eu vou para o pessoal, que é o seguinte, antes do advento do iluminismo, a maioria das pessoas vivia em função do que aquilo que as religiões diziam para elas que ocorreria no momento da morte. Ou seja, o maior problema e o maior medo das pessoas não era o fato de haver uma aniquilação total da vida, era para onde que eu vou depois daqui, né? Esse era o grande medo, né? Então, as pessoas tinham um pavor, e tanto é que a igreja manipulou isso de forma espetacular ao longo de séculos, né? Se apoderou desse tipo de mecanismo e manipulou, sei lá quantas milhões de pessoas, justamente nessa questão, né, de colocar medo nas pessoas e falar, olha, realmente, se você não fizer aquilo que eu estou te falando, você vai para o inferno, é o sofrimento eterno, etc, etc. Então, esse era o grande medo até então. Com o advento do iluminismo, né, e o sucesso estrondoso da ciência e daquilo que nós poderíamos denominar até do sucesso do paradigma materialista, de uma forma em geral, né, que ele é bastante prático, bastante empírico, mas em relação a coisas do cotidiano e não em relação a questões mais filosóficas, a gente limou isso de uma vez, né? Foi cortado essa ideia de que, né, haveria uma continuidade. E aí o medo, ele transitou, ele mudou de local, né? Ou seja, ao invés agora de concentrar meu medo na possibilidade de eu ir para um outro lugar após a morte, agora o meu medo é o seguinte, acabou geral, não tem mais, né? Então, algumas pessoas podem ter inclusive um senso de alívio em relação a isso, né? De que, pô, vai acabar absolutamente tudo, inclusive o meu próprio sofrimento, as minhas próprias angústias, meus próprios desesperos, minhas próprias mazelas, tudo isso vai acabar junto. Então, de uma certa maneira, é até bom, né? Porque eu não aguento mais viver comigo mesmo, eu não aguento mais viver com as minhas angústias, então haveria aí, então, um certo alívio, né? Dependendo do ponto de vista.
Porém, eu acho que, no geral, traz um custo muito grande de realmente não haver uma continuidade e não haver uma sequência a partir daqui, um acúmulo de memória, uma forma de você, pelo menos, ter um resguardo, um backup, digamos assim, daquilo que foi vivenciado, né? Com o advento do idealismo metafísico, né, o reavivamento desse tipo de forma de enxergar a vida, isso passa a ter mais lógica, ou seja, voltamos a saímos dessa condição de dissociação em relação a essa mente transpessoal e voltaremos a fazer parte dessa mente transpessoal no momento de nossa morte, carregando conosco todas essas memórias, todas essas experiências que ficarão registradas de alguma forma, né? Então, eu acho que acaba dando esse custo muito grande, e do ponto de vista histórico, você passa a entender o porquê que isso ocorreu, né? E por que a gente foi acumulando esse tipo de visão cínica em relação ao futuro, ou uma forma de não lidar bem com isso, que já que a coisa tem fim, quem lida bem simplesmente está nem aí, porque faz o que você mesmo mencionou, né? Ou seja, eu vou aproveitar da vida e extrair dela de forma até predatória tudo aquilo que eu consegui, porque uma hora, né, eu vou embora e não, já era, né? Então, deixa eu aproveitar enquanto há tempo. Acho que essa é uma forma de ver, é legítimo, eu passei por isso, e aí que entra a parte individual, mas vamos deixar um pouco de lado. E esse outro aspecto, né, de que, bom, enfim, eu não vou conseguir dar conta disso, eu não lido bem com essa história, porque tem uma parte de mim que é ruim, mas eu não queria que isso fosse perdido, então eu não quero falar sobre esse assunto. Eu vou colocar para baixo do tapete, isso é tabu, não fale sobre isso, e obviamente, em algum momento você vai lidar com isso, alguém vai falecer, alguém próximo de você, e você, pum, mais uma vez vai lidar de frente com isso. Do ponto de vista individual, então, agora, eu poderia dizer a você que eu passei por isso porque teve uma fase na minha vida que eu comecei realmente a ter certeza de que morreu, acabou, já era. Então, a minha síndrome do pânico estava relacionada a isso porque era contraintuitivo, é muito estranho, né? Porque, por um lado, havia um lado meu que falava assim, é lógico que vai acabar tudo, é evidente, e o outro lado falava assim, mas não é possível. Então, há um conflito interno muito forte, né? E aí tinha uma parte de mim que pensava assim também. Então, poxa, eu vou aproveitar o máximo que der, porque eu não sei do meu dia de amanhã, porque meu pai faleceu de forma repentina, né? E a partir daí isso foi o gatilho para eu começar a ter aqueles sintomas de que de uma hora para outra a coisa pode mudar radicalmente. Então, se você não sabe do dia de amanhã, vamos aproveitar o máximo que der. Então, passando por esse caminho, você percebe que pelo menos para mim, tá? Foi muito angustiante esse momento, e agora perceber, está falando sobre esses assuntos com você agora aqui, num outro momento, né? Onde há uma inversão completamente absurda em relação a esse ponto de vista, e agora ter convicção de que a gente sobrevive, de que há consciência, e de que essa consciência, ela extrapola ao corpo físico, ela é que cria, ela é que gera o corpo físico, não ao contrário, é muito maluco, cara. Mas eu passei por isso bom, posso dizer, não vou dizer vou dizer para você que eu estou 100% correto, nem nada disso, mas com consciência e com conhecimento de causa, posso falar a respeito disso, cara. É realmente impressionante. É bem interessante. Inclusive, ó, te ouvindo agora me veio várias ideias que a gente podia bater uma bola. A tua descrição da ideia, a gente já conversou sobre isso em vários programas, que é bem interessante, a gente descobriu uma parte histórica bem legal. O quanto a força da Igreja Católica em especial, e o cristianismo em geral, porque os protestantes também, dominaram o Ocidente dos últimos 2000 anos, com essa ideia de inferno, purgatório, sofrimento, e a vida boa é depois daqui. Aqui é sofrimento mesmo. Olha só o nosso grande representante, olha como ele está crucificado. E você tem que transcender isso para frente. Bom, não precisamos nem entrar nos detalhes da parte corrupta da igreja, as vendas de indulgências, tal. Não isso, mas essa ideia do comando, do domínio pelo terror. Mas olha, isso do lado de cá de Greenwich. Depois a gente pode falar do lado de lá, do leste é completamente diferente. Também teria um além, um mundo além que não necessariamente era ruim. Talvez fosse o vazio. O grande medo talvez fosse o vazio, não o demônio. Pelo que eu fui ler, não existe a figura do demônio, uma coisa demoníaca. Existe voltar a encarnar. A tua punição é voltar a encarnar, continuar a aprender, até o dia que você consiga entrar na grande, na clara luz da iluminação e tal. Esse é um ponto. Aí eu fui ver o islamismo, basicamente a mesma coisa. O grande legal é você sair daqui e ficar com as virgens lá, depois daqui e tal. Aqui é muito ruim. Não existe o inferno lá. O ruim é você não conseguir ficar lá junto com o Maomé, com as virgens e tal. Enfim, isso é bem
clássico de dominação, instituição dominadora. Aí veio o iluminismo, a ciência, como você falou, sucesso estrondoso para explicar a realidade exterior. Bárbaro, sem dúvida. Mas pessoas como nós, que conseguimos despertar, a gente não descarta a ciência, ela ajuda a explicar um monte de coisa, mas a gente sabe, ela não dá conta de tudo, e tem coisa que a gente precisa, no mínimo, botar em stand-by. E se a gente experimentar outras coisas, não é stand-by, não, é trazer para a própria realidade e tentar encontrar uma maneira de fazer isso coadunar. Nós, eu, você e as pessoas que estão nos ouvindo, somos milhares hoje, se não milhões. Esse é um ponto. Mas, um degrau abaixo, muita gente que está convencido de que a vida é essa mesmo, é material e tal, se você for entrevistar nas ruas, eu acho que metade da população do mundo hoje, aliás, chegamos a 8 bilhões, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Mais de 4, 5 bilhões dirá hoje numa entrevista para o Instituto Gallup ou IBGE das pessoas, eu tenho uma religião, ou eu acredito num além. Então, apesar do sucesso estrondoso da ciência, muitas pessoas acreditam. Não sabem o que é, vive como esperança. E esse eu acho que é um ponto muito legal nosso do humano. Na dúvida, a gente joga a esperança. Deus proverá, Deus dará alguma coisa e virá acontecer como um antídoto para esse sofrimento, para esse niilismo. Puxa, se não tiver nada, né? Porque porque algumas pessoas não vai ter nada, legal, e tudo bem, se sentem confortáveis. Mas a maioria de nós não se sente confortável com o não saber, e também com aquela ideia de falta de controle, que nós já falamos várias vezes aqui. A ilusão do controle nos dá um certo conforto. O controle é, Deus me proverá, a minha religião me proverá, a minha sanga me proverá. É frágil, mas é alguma coisa que as pessoas se apeguem. Não ter nada ao que se apegar, eu acho que é desesperador. Tem muito também do que você mencionou, um aspecto, pelo menos, do que você mencionou, que é essa ideia da religiosidade ser ainda muito forte, apesar da ciência, apesar da tecnologia, que é essa ideia que acho que é primitiva, inclusive, de a gente participar de algo muito maior. A gente tem essa necessidade, né, dentro de nós. A gente, que eu falo 100%, não, eu não vejo assim. Mas acho que muita gente sente isso dentro delas, e a forma delas encontrarem ou dar uma concretude para isso é justamente buscar as religiões, né, que é onde parece, né, há uma congregação ali, mais pessoas participando, essa coisa está além de mim, e eu me sinto melhor fazendo parte de algo assim, me dá um alento, me dá talvez uma noção da grandeza daquilo que eu sou sem saber, mas que lá dentro fica latejando e me dizendo, né, vai buscar, né? Então, muitas pessoas encontram na religião talvez uma forma, pelo menos temporária, né, de ficarem confortáveis em relação a esse sentimento interno. Mas só um adendo que eu queria fazer em relação ao que você está mencionando. Então, e esse vai buscar, em muitas linhas psicológicas, ou míticas, não místicas, míticas, é o chamado. É o chamado da jornada do herói. É a realidade te buscando para um outro ciclo. Muita gente não atende, algumas pessoas atendem, mas do mínimo elas reconhecem que alguma coisa não está funcionando muito bem. E outra coisa interessante, é sempre bom lembrar, o Ken Wilber escreveu um livro, um opúsculo, um livro pequeno, Quantum Questions, em que ele lista 27 cientistas que eram místicos e que sabiam separar. O que eu faço no laboratório é uma coisa, o que eu faço na igreja, domingo, é outra coisa. Elas não se misturam. E tem gente que faz isso. Eu faço parte do grupo lá, do grupo de Budapeste, da Comissão Galileu, 400 cientistas, e vários deles falam, olha, eu vou para a igreja domingo, é minha coisa. E eu acredito na consciência, eu transcendo, eu acredito na transcendência, mesmo não tendo uma... Então, existem muitas pessoas que estão nesse fluxo da consciência faz tempo, e atuando, está crescendo. Cara, e você mencionou um ponto que é fundamental aqui, acho que vale a pena te falar a respeito, que é a ideia de que justamente isso é uma prova, ou aponta para um norte, uma direção, que foi perdida. Que esses caras lá no início, eles sabiam a diferença de uma coisa para outra. Por quê? A ciência acabou inventando, lá nos seus primórdios, né, com o movimento do iluminismo, essa ideia de matéria, ou seja, com uma coisa externa objetiva, separada de tudo, que funciona de forma independente, né, e abstrata por si só, porque ela funciona, né, independentemente da nossa vontade,
que esses cientistas no início eles não tinham. Então, eles... tem um livro lá que o Bernardo Kessler menciona, que é talvez um dos livros que inspiraram o iluminismo, ou que gerou o movimento iluminista. Eu não vou lembrar o nome agora desse livro, mas nem a pau, cara. Mas, enfim, ele fala toda hora sobre esse livro. E os caras que escreveram esse livro, que foi um conjunto de personalidades da época, eles sabiam, eles tinham plena certeza, né, de que isso era uma coisa muito abstrata, eles precisavam fazer alguma coisa a respeito para que a igreja não queimasse né, não pegasse eles e jogasse na fogueira, porque estavam mexendo com coisas que não era para mexer. Então, inventaram essa questão da matéria, né, como algo separado que está ali fora e não tem nada a ver, né? E vocês, religião, continuem ficando com a mente, com a consciência, com o espírito, com a alma das pessoas, que sempre se tratou disso. E aí, acho que os dirigentes da igreja olharam assim, pensaram, tá bom, né? Então, fica aí com a sua ilusão, com a sua ficção que vocês acabaram de inventar, porque para nós não altera em nada. A gente continua a atuar com as pessoas da forma como nós sempre atuamos, que é salvar a alma, nós estamos falando de alma, que falando de consciência, matéria para nós, enfim, nem sabemos o que é isso. Isso foi inventado a partir daí. Então, você vê que é um direcionamento, era uma forma natural de você ver as coisas. Não, eu sou cientista aqui, é uma coisa, tá? Mas isso tem o meu lado consciência, o meu lado desenvolvimento, o meu lado mente, etc, 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 que é independente disso. Então, você recai naquela ideia de que, né, a gente confunde isso muito, cara. Hoje em dia, impressionante como a gente não tem essa noção do que é a ciência e do que é a religião. E qual que é o papel da ciência e qual que é o papel da religião, né? Os dois, obviamente, entendidos aqui de forma sem distorção, né? Que é aquela ideia de que a ciência simplesmente estuda o que? Os padrões repetitivos da natureza, para que depois consiga prever o que vai acontecer, né, com uma precisão absurda, e a partir daí você cria tecnologia e consegue trazer mais conforto para a vida, enfim, melhorar qualidade de vida, etc. E a religião como um aspecto primevo, mais interior, né, mais consciencial de buscar sentido para as coisas, né? Então a ciência lida com o quê? Lida com o comportamental, com a maneira como a natureza se comporta, e a religião, teoricamente, pelo menos de forma primeva, com essa ideia de buscar sentido, né? De buscar entendimento do que estamos fazendo aqui, o que significa essa história chamada vida. Então, acho que é legal tocar nesses pontos. E a tua descrição agora, esses 2 últimos minutos, é bem legal, porque a ideia de ciência com C maiúsculo, religião com C maiúsculo, é a busca, a religião, a busca da tua transcendência interior, independente de intermediários e tal, independente da realidade exterior, você contigo. E é genial. E olha que interessante. A história, do jeito que ela foi contada, nos dá a entender que são áreas imissíveis, não devem ser colocadas lado a lado, e se você favorece uma a outra, você está desconsiderando. Quando nenhuma das duas dá conta de toda a realidade que está aí, que é muito maior, e as duas nos provém ferramentas fundamentais para a gente conseguir entender. E no começo, olha que loucura, como era interessante. Um dos livros do Jung que eu te passei, acho que chama Psicologia e Alquimia. Os alquimistas do começo, eles tinham que ter dupla face. Para a religião dominante, eles diziam, nós somos esses novos cientistas, alquimistas, que nós queremos transformar o ferro material em ouro material. É só isso, tá? Não se complica. Por outro lado, entre eles, a gente sabe que não dá para fazer. Ferro não vira ouro, são elementos químicos diferentes. A ideia é a matéria pura se transformar espiritualmente no ouro, na transcendência espiritual. Mas não vamos falar para a religião, se eles souberem disso, vamos para a fogueira. Mas esse era o trabalho, esse era o grande trabalho. Então, disfarçavam. Você vai ver no livro, lá tem figuras, supostos laboratórios, onde eles mexiam com ferro, tá? Mas a ideia não era essa. A ideia era uma transcendência espiritual, mas não podia aparecer para a igreja. Era imagino que, em outras palavras, a transcendência, o querer crescer, o querer se desenvolver, invariavelmente entra em choque com a cultura do momento, como as pessoas se comportam, como é esperado que as pessoas se comportem. E se você sair muito da linha, dependendo de como a sociedade é, ela pode te aprisionar, pode te separar do grupo, pode te rotular como louco, pode te tirar do jogo, simplesmente porque você não está se comportando como deveria ser para o bem comum. É muito louco. Mas, cara, voltando àquela questão do não, né, que você mencionou uns minutos atrás a respeito, né, do não e da nossa falta de habilidade para lidar com a frustração, né? Então,
a gente ouve tantos nãos ao longo da vida, né, cara? E talvez o não envolvendo a morte seria o não derradeiro, né? Talvez o maior não de todos, pelo ponto de vista do paradigma materialista, pelo menos, né? E o quão é interessante, por outro lado, a gente especular, já falamos isso em outros episódios, mas me veio à mente isso agora, acho que vale a pena confiar no meu instinto, que é essa questão dos sonhos, né, cara? Que eu havia já lido lá no livro do Viver e do Morrer, né, livro tibetano do Viver e do Morrer, essa ideia de que a vida nos provém de ferramentas e a gente não enxerga, né? Que talvez o sonho fosse um treinamento, né, que temos diariamente, né? Lógico que não é só, não se reduz a apenas isso, mas também de forma indireta, um treinamento para a morte, cara. Ou seja, todo dia teríamos a oportunidade de estar morrendo, e o que viria depois, né, desse aspecto da vida consciente, né, seria meio que um treinamento, meio que, ó, né, vão se acostumando, porque na hora de morrer é mais ou menos isso que acontece, tá? E recai, mais uma vez, na ideia, né, do uso de substâncias psicodélicas ou enteógenas, essa ideia de que pessoas que sofrem lesões cerebrais, pega aí soldados, pessoas que passam por algum acidente e sofrem perda de massa cerebral, acabam tendo experiências místicas e um enriquecimento da experiência, ao invés daquilo que o paradigma materialista há pouco tempo pregava, de que não, realmente essa pessoa ficará prejudicada, terá uma diminuição da atividade cerebral, né, ficará impossível de lidar da mesma forma como lidamos aqui. Lógico que não existem casos e casos, mas no geral existem muitos relatos de pessoas que passam por experiências desse tipo, né, de que também direciona a coisa por um caminho onde você percebe que a consciência só se expande ao você se libertar desses 5 sentidos, ao invés de ela diminuir, né? Então, cara, acho bastante interessante esse aspecto, que de repente o sonho seria uma espécie de treinamento para esse grande momento, e a gente já viria com todas essas ferramentas aí prontinhas para lidar bem com isso, só que o que acontece? A gente não liga, a gente não dá bola, não acredita, etc, etc. Muito bem colocado. Inclusive, eu acho que eu já falei aqui, no livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, neurocientista brasileiro genial, ele faz uma recapitulação de como o pessoal antigo da Grécia, Roma, todos aqueles filósofos antigos viam a morte, viam sonhos, perdão, e a ideia era exatamente essa, um preâmbulo, um treinamento. Muitos grupos místicos veem a mesma coisa, inclusive faz até uma distinção entre os sonhos com sonho, quando a gente lembra, e os sonhos que você não lembra, o sono sem sonho, que esse é o grande vazio, esse seria o vazio em que a pessoa se sentiria plena e pode estar aberta para tudo. É muito legal. E outra coisa bem interessante a gente, historicamente, tem buscado maneiras de como lidar, culturalmente, como lidar com essa finitude, com essa morte, de várias maneiras. A crença no exterior, valorização do presente, do real, do aqui e agora, manutenção do que se chama de memento, das lembranças que a pessoa que foi, enfim, uma série de coisas. Inclusive, a própria memória, depois um dia a gente pode conversar sobre isso. A gente sempre conta que vai sempre se lembrar de tudo, mas esquece que a senilidade nos ataca justamente isso. A gente perde aquilo que a gente achava que ia guardar para sempre. Tanto é que virou um clichê. Nunca vou me esquecer disso. Não, a gente esquece de um monte de coisa. A gente esquece de um monte de coisa, cara. Então, Mas tem aquela ideia também que as pessoas, antes de morrer, passam um filme na cabeça delas. Exato. Isso, olha só, quantos relatos tem disso? Milhares, se não milhões. Então, alguma coisa há aí. Inclusive, olha só, a pessoa estaria fora do espaço-tempo. Para uma vida inteira poder passar em frações de segundo enquanto a pessoa está falecendo ali, é porque está numa outra esfera, né? Mas é muito interessante. Estamos aprendendo, pelo menos, a conversar sobre o assunto, que é muito legal. Parece que muita coisa foi escrita, foi pensada e foi craneada ao longo dos séculos e milênios. Agora, felizmente, a gente pode ter acesso a vários materiais e pode conversar abertamente. Abertamente, entre aspas. Dependendo do ambiente cultural em que a gente estiver inserido, fica complicado. Mas, pelo menos, é possível encontrar tribos com as quais a gente possa conversar. E isso é legal. Sim. E essa ideia também de que a gente, sob transe, ou mesmo nesses momentos que eu acabei de mencionar, né, que a pessoa está prestes a morrer e passa esse filme,
A ideia também de que o inconsciente existe justamente porque você não se lembrava mais daquilo e, de repente, pum, aparece para você memórias ou formas da sua consciência ter captado em que a sua atenção, a sua metacognição não estava ali presente, né? Mas a periferia, digamos assim, da sua consciência capturou e isso ficou registrado, né, cara? É impressionante como isso também aponta para esse lugar de que somos mais do que nós imaginamos. E aquela ideia da identificação do ego, né? Ou seja, de que eu me identifico com uma parte de mim, né? E essa parte de mim sou eu, de fato, o resto eu não reconheço, né? E de que essas coisas existem, estão participando, né, cara? E de que, de alguma forma, isso daí vai ter continuidade, não da forma como é apregoada, muitas vezes até pelo espiritismo, ou outras religiões mencionam, né? Eu acho que deve mudar radicalmente a nossa forma de ver as coisas, mas ainda assim eu acho que ainda haverá um núcleo de individualidade consciencial que continuará a sua marcha, apesar da experiência ser radicalmente diferente da nossa aqui. Olha que louco, essas coisas coincidentes, né? Ó, Diego Alberto Cury e Luiz Tadashi Akuta, a gente sempre se reúne para fazer uns debates e tal, e a gente tem alguns temas meio tabus, que a gente não consegue coadunar. Um deles é esse aqui, não sei se está para ler. Última mensagem? Ok. Os humitas, tá? Segundo eles acreditam piamente, para resumir a história, os humitas estão aqui, dominam as coisas e já fizeram um pacto com o Rama e tal. Eu já desmascarei pelo menos 2 coisas, mas eu confesso que tem tanta coisa que não fica a estudar. Mas o Diego compra o livro de 600 páginas, ele não lê, então quem é que vai ler? Vou ler eu, né? Então eu estou lendo lá. Olha que interessante. O mita, supostamente mensagem o mita, que tem que colocar em stand-by, que a gente pode olhar e tal. Mas olha só o que eu estava vendo ontem, eu marquei aqui só para a gente colocar hoje. Ele diz aqui, ó, é quando estamos vivos que estamos mortos. Em outras palavras, eles também creem numa transcendência. Eles também creem que, enquanto estamos encarnados, estamos mortos. Quando saímos do corpo, voltamos à consciência. Eles creem num grande universo consciencial. Para eles, existe um universo consciente para onde a gente volta. Então, claro, alguém escreveu em nome dessa turma, não vou botar minha mão no fogo, não é por aí. Mas é uma maneira também de ver, vai além da materialidade, vai além da coisa. Nós aqui, uma coisa que eu me acostumei a falar, e que eu acredito piamente antes disso, outra coisa que também eu percebi, como a gente convive com a morte, com a finitude o tempo inteiro, os pets, as plantas e tudo, e temos consciência disso, isso vai botando mais uma pedrinha no mosaico da sombra. A gente não conversa, mas tá lá que é uma lembrança que a gente não quer trazer para a consciência, e fica lá. A ideia é trazer para a consciência e poder discutir o assunto, mas isso vai acumulando, então todos nós ficamos com isso. No fundo, a gente sabe que a finitude virá. O que a gente torce para que ela seja mais longa possível, mais longe e menos dolorosa possível. Mas o que a gente está percebendo agora, o que eu percebi, é que algumas pessoas estão percebendo, o grande drama não é a finitude, a morte, é viver uma vida insípida, incolor e inodora. Que é o grande drama. Quem vive muito naqueles primeiros níveis de consciência egocêntrico e antropocêntrico chega no final da vida muito mal, porque tem muitos arrependimentos. Sim. E muitas pessoas que têm uma vida razoavelmente boa, que conseguiram transcender um pouquinho e ter uma amplitude maior, independentemente de crerem numa transcendência consciencial. Mas parece que se tiverem uma vida mais plena, chegam ao final um pouquinho melhor, mais estruturado. Apesar de, às vezes, com dor, uma série de coisas que vê ao redor. Mas eu estou lendo muitos relatos, é um assunto que me interessa muito, a velhice, a serenidade, como as pessoas chegam, tem mudado. Ou, pelo menos, tem se falado mais e se escrito mais. Mas, infelizmente, quem está muito preso à matéria sofre muito, sofre invariavelmente muito. Me ocorre também aquela ideia da questão compensatória, né? Também das pessoas passarem a viver o grande espírito do momento, né? Então, assim, você tem uma grande quantidade de pessoas dizendo que é assim que acontece após a morte, então a pessoa vai tentar compensar suas próprias limitações de forma a fazer parte de um grupo
onde ali ela se sente pelo menos que eu não sou diferentona, eu não sou esquisito, participo de um grupo maior do que eu, e essas pessoas estão dizendo que na hora que você morre acaba tudo, né? Ou se isso não é dito pelo menos objetivamente, nas entrelinhas dá para entender isso. Então, por que eu vou ser o louco de querer ir contra esse oceano tão maior do que eu, né? Eu vou tomar isso como verdade e vou acreditar que a finitude existe justamente por causa disso, né, cara? Tem essa questão do ajuste, da adaptação ao meio, que é o ajuste cultural, que, cara, ele é muito forte, cara. E se a gente não ficar muito atento, a gente acaba embarcando nesse barco. E o que pessoas como nós temos feito? A gente, diante dessa realidade que a gente percebe, a gente pega a nossa persona e a desmembra, de tal maneira que ela consiga viver razoavelmente bem nessas tribos, sem entrar em conflito, mas no nosso íntimo a gente faz o nosso trabalho. Pensa bem, como a gente consegue fazer isso? Na turma do futebol, eu consigo falar só sobre futebol, nem venha falar sobre contatos extraterrestres, porque se eu entrar nessa seara, talvez eu perca os meus amigos. Não vou perder os amigos, não tocamos nesse assunto. Política, não vamos falar sobre política, vamos falar sobre piadas dos anos 80. A gente consegue fazer isso. Isso foi, acho que eu já falei isso uma vez, foi uma aluna que me deu esse toque. Quando a gente para de lutar para ter a verdade e se preocupa mais em manter os relacionamentos da melhor maneira possível, a gente consegue viver um pouquinho melhor e no nosso íntimo a gente não se fere tanto. Aqui comigo eu estou resolvido. Para essa turma aqui eu preciso me comportar dessa maneira? Tudo bem. Se eu achar que não vale a pena manter, eu corto e numa boa. Mas se eu tiver, se essa relação custo-benefício eu puder continuar ganhando, eu encaro, não tem problema nenhum. Eu não preciso revelar para todo mundo todas as coisas das quais eu acredito e trabalho. A gente tem feito isso, e eu acho, inclusive, esse é outro ponto muito interessante, um livro que eu li, sem mentira não há coesão social. Cara, é que assim, há uma diferença entre mentira e omissão, né, cara? Que é interessante também, talvez até um outro dia falar a respeito disso, né? Mas, Bem colocado. mas assim, eu acho que, eu concordo contigo, porque, veja, em todos os meios sociais em que vale a pena você manter, e essa valer a pena ali pode ser temporário, não necessariamente tem que durar para sempre, né? Mas enquanto você percebe que há uma necessidade ali e há um benefício nessa relação, muitas vezes você não pode ser 100% você. Você precisa ter um nível de adaptação ali naquele ambiente, naquele contexto, você não pode ser 100% você. Você vai ser o quê? 20%, 30%, 40%. Agora, isso desde que você sinta que há ali, né, um benefício daquela relação que vale a pena, mesmo sendo só 20%, ainda assim vale a pena estar participando daquele contexto. Se você percebe que isso com o tempo, né, não tem mais razão de ser, então diga adeus, até logo, né, e enfim, saia de cena. Mas eu acho que isso é mesmo válido para todas as situações, e eu acho que, e ainda bem, né, que há essa, ou deveria haver, pelo menos, por parte das pessoas, essa ideia de flexibilidade para transitar entre uma célula e outra, e percebendo essas nuances, né, cara? Então, a gente tem que se adaptar, e aí, daí que vem aquela palavrinha, né, também mágica, chamada respeito, né? De você saber que em cada contexto tem que haver o seu limite imposto pela ideia de respeito, né? Então, nesse grupo eu vou falar de tal coisa, naquele grupo eu vou falar de tal coisa, naquele de tal coisa, até que você ache um grupo em que você pode ser quase 100%, talvez, não sei se 100% talvez pode ser até ilusório, pode ser até uma ficção que a gente acaba criando em relação a esse tipo de mundo ideal, mas talvez hajam grupos onde isso seja mais satisfatório e tudo bem, e você participa de todos os grupos de forma a ser atuante, de extrair benefícios dessas relações, mas também de contribuir para que em cada contexto também você ajude esses grupos a melhorarem, a crescerem, enfim, a se expandirem. Não, perfeito. Tudo indica que o desenvolvimento em espiral, em todas as linhas inteligentes, espiritual, emocional, intrapessoal, moral, em todos eles, acarreta necessariamente ter de abandonar gente que fica presa. Acarreta ter de abandonar crenças que ficam desatualizadas. E acarreta uma coisa maior. Nessa espiral, quando a gente consegue enxergar e olhar para baixo com compaixão, a gente consegue reconhecer, eu estive ali, eu já pensei daquele jeito, eu não preciso desqualificar e desconsiderar aquelas pessoas. Eu posso estar lá sendo uma ponte, sendo aquela pessoa que pode ajudá-las a vir até aqui.
Mas se eu quiser continuar me relacionando com elas, eu não posso querer colocar goela abaixo aquilo que eu estou enxergando hoje. Elas não vão entender. Mas eu reconheço que eu estive ali. Elas estão nos caminhos dela. Elas estão fazendo o trabalho. Cada um vai ter a sua trilha. E, pelo amor, por reconhecer que elas são eu, assim como são todas as centelhas do profundo, a gente pode continuar convivendo, mas não necessariamente revelando todo o nosso conhecimento, toda a nossa maneira de ser, porque será agressivo. Não, como você falou, não seria uma mentira, seria uma omissão para preservar a relação. Sim. E algumas das relações, às vezes, elas esfriam mesmo. Sim. Porque a gente mudou, porque tudo mudou, porque o cenário mudou. Não que a pessoa seja ruim, não que a gente virou inimigo, é que os interesses mudaram. Os nossos mesmos interesses mudam tanto. Ainda mais quando a gente está crescendo com consciência, mudam tanto, não é? Exatamente. Mas voltando à questão central, então... Fala. Boa, não, tá certo. Não, eu sei que você ia falar uma coisa. Não saímos muito, vamos lá. Não, essa ideia da questão do esperar pelo pior, né, cara, o quanto que isso também prejudica, como a temática aqui é voltada para o advento da morte, e assim as pessoas podem, de repente, entender que a gente está falando só a respeito disso, mas eu acho que também tem um aspecto prejudicial disso, de esperar pelo pior, vai travando você, ainda em vida, né, por uma série de situações, uma série de circunstâncias, uma série de oportunidades que vai fazendo o quê? Aquilo que a famosa frase, né, daquela profecia autorrealizável, né? Vai colocando você numa condição em que realmente as coisas vão ficar cada vez mais fechadas e cada vez mais nesse espectro da ideia de que a finitude existe de fato. Porque você se colocou nesse posicionamento, o esperar pelo pior é fechar a porta. Né? Não é abrir porta, não é abrir janela, é fechar a porta. Então você já em vida vai fechando todas essas portas para essa possibilidade. Que no fundo, cara, lógico que existem uma série de fragilidades, vulnerabilidades que fazem você agir assim, mas no fundo, é um aspecto extremamente arrogante da nossa parte. Por quê? Eu entendi a realidade e estou em condições de dizer que é assim e acabou, ponto final. E você não para observar, por mais que tenha muita gente ao seu redor falando o mesmo, pode ter alguém, pode ter um grupo de pessoas, pode ter um filósofo específico, pode ter um cara do outro lado que está dizendo uma coisa completamente diferente, mas por quê? Pela sua arrogância você já fechou completamente as portas para aquilo, para aquela possibilidade, e não vai querer nem ler, porque vai ser perda de tempo de um ignorante, de uma pessoa que está falando bobagem, enfim. Então, em última instância, cara, é sim um ato de arrogância, por causa desse aspecto. Quer ver uma coisa? Uma outra faceta que me veio enquanto você estava falando? Como nenhum de nós está totalmente resolvido, e se um dia a gente ficar totalmente resolvido, vai ser uma fração de segundo, porque a vida é tão dinâmica e algum aspecto não estará resolvido no momento seguinte, mas a maioria de nós tem muitas frustrações, e a gente vive se comparando. Uma das razões das frustrações é a comparação. No momento que a gente vê que o jardim do vizinho é mais verde, que o fulano tem um carro mais legal e tal, essa frustração aumenta. Eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter aquilo, e torcer inconsciente para que tudo fique ruim é uma maneira de igualar a coisa. Olha, pelo menos a gente está na mesma lama. Se o país for para o buraco, estamos no mesmo problema. É por isso, talvez, me ocorreu agora, o sucesso das notícias ruins de outras pessoas, de pessoas supostamente bem-sucedidas. Porque as pessoas comuns podem falar, tá vendo, pelo menos esse problema eu não tenho. Eu tenho vários problemas, mas esse aí eu não tenho. É uma maneira de não torcer deliberadamente pelo fracasso e o mal-estar do outro, mas puxa, por que só os outros, né? Porque, como a gente já falou, a tendência é terceirizar os problemas e não assumir que a maioria das coisas que nos acontecem são produtos das nossas escolhas. Mas essa ideia do pior, vamos torcer para que nada dê certo mesmo, porque estamos todo mundo igual, estamos todo mundo na mesma lama, e aqui a gente se acomoda. Aí eu estou dando um outro aspecto, saindo do pessoal para o exterior. Eu tô vendo outras coisas que eu gostaria, que eu não fui capaz de conseguir fazer e ter, e torço para que aquilo não dê certo para o outro. Mas acho que também tem um pouco de confirmação de nossas próprias crenças e valores, né? De você buscar confirmar de alguma forma, porque, bom, já que está tudo fora de controle, não tenho controle sobre nenhum aspecto da minha vida, pelo menos eu estou certo em relação a certos aspectos,
e aí você vai buscar a confirmação com as pessoas que pensam igual a você, né, cara? Então, por isso que é uma grande burrada você se separar ou se isolar em tribos, né? Por mais que haja um aspecto que você entenda num primeiro momento, depois é óbvio, cara, que você tem que transcender esses grupos, e essas tribos em particular, porque você vai tender a ficar só apenas com uma ideia limitada a respeito das coisas, né, cara? Então, acho que muito desse enquadramento do paradigma maior, do paradigma cultural, advém justamente dessa ideia de que, olha, por mais que eu esteja errado, por mais que a vida não deu certo, pelo menos eu estive certo em relação a certos aspectos. Por quê? Porque o fulano concorda comigo, o ciclano concorda comigo. Então, assim, você vai buscando essas confirmações como forma de reforçar de que pelo menos alguma coisa dentro de você está tendo noção do que está acontecendo, né? E aí, acho que o aspecto cínico advém daí também, tá vendo? Não falei para você que ia dar errado? Não falei para você que não ia funcionar? Não falei para você que no final da vida tudo acaba de repente e a coisa não tem sentido? Justamente também por esse aspecto psicológico de querer se enquadrar nesse cativeiro consciencial onde todos falam a mesma língua. Né? E isso é uma das maneiras, agora eu vou chutar agora pelo que eu estou lendo recentemente, é uma das maneiras de não encarar alguns dos chamados que a vida dá para continuar se desenvolvendo, para continuar empenhando outras jornadas do herói, que você tem que se desdobrar, tem que ir para o desconhecido, tem que lutar, e acaba se acomodando num dos aspectos básicos da pirâmide de Maslow, do pertencimento, no etnocêntrico, e aqui eu estou bem, aqui eu estou confortável, aqui ninguém mexe comigo, e se alguém mexer comigo, vai ter uma turma que vai me defender. É extremamente limitante. Exato. E a tecnologia, que é fantástica, nos permitiu muitas coisas, mas uma delas é isso, é se encontrar várias tribos em que eu possa estar ali me sentindo confortável. E eu não sou mais um nem dois, eu posso ser milhares, talvez milhões. Mas é extremamente limitante. De novo, a gente está recebendo chamados, isso acredito, é uma crença pelo que eu estou estudando. O tempo inteiro, o universo está nos desafiando. Cara, caminha, isso aqui é uma grande Disneylândia. Mas, se prepare, tem dragões, tem aliados, tem jornadas para cumprir. Muitas vezes a gente não está preparado, o timing não está certo, porque é do jogo cósmico também. Lembrando também, essa é outra coisa bacana que o pessoal que estuda desenvolvimento humano sempre coloca. Um bebê nasce, cresce, entra na fase de criança, adolescente, meia-idade, adulto e velho. Se tudo der certo, a pessoa vai chegar na velhice sábia. Terá acumulado conhecimentos, terá vivido uma série de coisas e será capaz de entender tudo, pelo menos a vida dela. Ótimo, ótimo. Quantos chegam lá? Poucos, porque muita coisa dá errado no meio do caminho. Profundo fez isso, é parte do jogo cósmico. No nosso desenvolvimento, mano, putz, um monte de coisa dá errada na parte psíquica. Daí, a infinita gama de neuroses que todos nós temos. Sim. Muita coisa dá errado. Exato. E essas coisas dão errado, às vezes a gente não percebe, passa uma vida inteira sem perceber. Outras vezes é um amigo que dá uma aula, olha, você não está percebendo isso? Olha, eu tenho um amigo psicólogo, muitas vezes a gente desperta sem perceber. Outros se tocam, despertam. Cara, isso está acontecendo, eu posso assumir algum comando da coisa? Enfim, é infinito, o espectro é fantástico, cara. Como nós aqui, o que era você hoje, Márcio Cruz, dezembro de 2022, e o que era você em outubro de 2016? Completamente diferente. Pessoal, a gente mudou muito, cara. A gente mudou muito em 6 anos. Muito. E mais, uma parte dessa mudança foi consciente, você fica mais louco. Foi proposital. A gente optou por seguir esses caminhos. Deixamos de ser homobovinos para um monte de coisas e começamos a assumir, não, é por aqui que eu vou, que eu quero ir, e vou assumir causa e consequência. Mas aí... vamos lá. Mas aí... Concordo plenamente. E o que a gente faz, cara, e aí vamos decupar isso aí, destrinchar, trazer lá de cima para o nível mais concreto, que é o maravilhoso mito do herói, né, cara? O que acontece? O arquétipo do herói, ele é coletivo e individual ao mesmo tempo. Olha que maluco. Porque nessa jornada, eu não gosto disso, né? Mas eu vou usar essa palavra a contragosto, porque eu sei que eu vou ser melhor entendido assim, mas não é exatamente o que eu quero dizer. A jornada espiritual, ela passa justamente por esse desconforto de você, pelo menos temporariamente, você vai sair desse círculo de pertencimento.
Por quê? Se você quiser permanecer pertencente a um grupo, você não vai fazer nada. Você vai ficar exatamente onde você está, não vai mover uma pedra. Porque você vai se enquadrar num esquema já plenamente pronto, onde as pessoas circulam e possuem esse dinamismo próprio, né? E sendo que se uma pessoa sai, se diferencia, se distancia, né, daquilo que é considerado como certo, ideal ou normal, vai ser taxado de louco, vai ser taxado de maluco ou de esquisitão, enfim. Então, a jornada do herói, por si só, ela já é desafiadora por causa disso. Ele é obrigado a sair do conforto do seu lar, e aqui eu estou falando agora, trazer a metáfora para o conforto do seu grupo, onde você vai se diferenciar assim. Você vai fazer o quê? Você vai ter que sair de casa, cara. Então, você começar a estudar coisas que ninguém estuda, a tentar questionar a vida de uma forma que ninguém questiona, e você vai ser diferentão, sim. As pessoas vão te olhar com os olhos não muito agradáveis, se bem que a gente tende a, como esperamos sempre pelo pior, a transformar isso num grande monstro, né? Que muitas vezes, se você compartilha, às vezes, a pessoa pode até achar meio esquisito, mas não é naquele nível que você achou de trancar você no manicômio, etc. E aí você é obrigado a fazer essa jornada, né? Porque algo dentro de você está chamando, esse chamado está sendo ouvido e você está dando vazão para aquilo, para que você passe, né? Faça todo o percurso e aí volte para casa, volte nesse ambiente que você estava anteriormente completamente mudado. E aí as pessoas reparam, né? E aí quem é amigo de verdade, gosta de você de verdade, vai apoiar e não criticá-lo, né? Então é um desafio por si só, cheio de armadilhas, né? E se você não ficar muito atento, você boicota o seu processo e não dá um passo sequer em relação a esse mundo da transcendência que a gente vem falando em tantos episódios, né? Muito bem colocado. E pelo que eu estou estudando agora, as jornadas do herói, elas acontecem sempre. Às vezes elas acontecem das 6 da manhã, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Às vezes ela acontece em períodos de 20 anos. A gente está sempre recebendo chamados. Alguns a gente está sempre recebendo chamados. Alguns a gente atende, outros não. E os dragões que a gente tem que lutar para a luta, às vezes eles são a repressão cultural, familiar, social. Tem que lutar. E às vezes faz parte da estratégia adiar. Pode ser uma estratégia. Dependendo do teu nível de consciência, você pode adiar. Agora, porque tem uma coisa que eu aprendi, acho que você já também aprendeu, timing é fundamental. Sim. A coisa certa no timing errado dá errado. O timing certo, mas a má preparação também vai dar errado. Tem que conjuminar, como diria o grande Luiz Tadashi, uma série de coisas para transcender. Com a falta de experiência, a gente costuma errar. E é do jogo cósmico. As cicatrizes, as trombadas, os problemas, as grandes jornadas vão nos mostrando, opa, eu já passei por aqui, eu posso encarar ou não essa coisa. Mas muitos de nós às vezes não tem força para encarar algumas jornadas e não conseguem mesmo. E essa volta, quando eu volto, quem realmente nos quer bem, continuar nos querendo bem. Mas um dos custos a ser pagos é abrir mão de algumas coisas, inclusive de algumas pessoas, de algumas coisas que a gente conquistou lá atrás. E é do jogo. É do jogo. Exatamente. Quanto que a gente consegue também abrir mão das nossas próprias certezas, né, cara, sobre a vida. E nesse aspecto de sempre esperar pelo pior, né, o quanto que esperar pelo pior também está ferrando com a sua vida, né? Então, acho que cabe aqui essa análise agora já, né, já partindo aí para quase para o final, os 3 minutos finais, de a gente perceber, né, já que a gente está aplicando isso em relação ao momento da morte especificamente, esse episódio é sobre isso. Mas o quanto que o esperar pelo pior já está ferrando você em vida, e não naquele momento final, né? Porque você está deixando de viver o seu máximo. Você está andando com o freio de mão puxado, né? Sempre esperando pelo pior na esquina, né? E isso vai te prendendo de tal maneira que você não vive, né? É o morto em vida, né? Isso também, no livro do Viver e do Morrer tibetano também fala sobre isso, né? Interessante. E para completar, me ocorreu agora que eu não tinha pensado nisso. Quem toma a decisão de empreender alguma jornada do herói no momento da vida dela, ela está transcendendo essa visão de esperar pelo pior. Ela, no mínimo, ela tem que ser motivada a esperar por uma coisa melhor, porque senão ela nem embarca. Enquanto ela esperar pelo pior, ela não começa a jornada. Exato, concordo contigo. É bem por aí. Por mais que o herói saia de forma ainda covarde, né, meio assim, desconfiado e tal, mas ele é obrigado a sair. Ele sai. Né? E esse sair realmente é um nível, por mais que seja, pode ser até fraco, mas há um nível de aposta. Tem que haver. Senão não sai da sua casa, do seu lar, ou da sua concha. Né? Você vai ficar sempre naquele mesmo estágio, né, cara? E é impressionante como isso, você vê que isso se replica
meio que um fractal, né? Desde o arquétipo mais coletivo do herói até o aspecto mais individualista dele e até diário, como você disse, porque todos nós, né, somos obrigados, agora não porque existe home office, mas há pouco tempo atrás, né, obrigado a sair de casa para ir ao trabalho, depois tem que voltar para casa, né, modificado, teoricamente melhor do que você saiu, né, justamente sendo mini jornadas do herói diárias que a gente tem que fazer para tentar superar isso. Né? Bem legal, bem legal. Será que deu? Tá, praticamente deu, né, cara? Já deu. Finalzinho aqui. Então, eu queria aproveitar, né, para pedir para as pessoas mais uma vez para se inscreverem no canal, para darem um like no vídeo, fazerem seus comentários, suas críticas, seja lá o que vocês quiserem. E assim vocês vão ajudando a gente a crescer cada vez mais esse canal aqui. Muito obrigado por mais uma participação impecável. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Nilton, um grande abraço. Beleza, garoto. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.